Olá, aqui é o Adriano Pataro e seja bem-vindo a mais uma aula do curso Excel Dominando Fórmulas e Funções. Nessa aula vamos falar sobre arredondamento de valores. Vamos conhecer algumas funções que fazem esse trabalho de arredondar valores, vamos ver a diferença entre elas e como é que é feita a configuração dos argumentos da função. Vamos então conhecer essas funções de arredondamento de valores. Vamos lá para a nossa aula. Bom, temos aqui 4 planilhas. Cada planilha tem o nome das funções que vamos utilizar. Começando aqui pela uma das que é mais famosa, né, que é o arred. Vamos conhecer aqui, vamos fazer exemplo de 3 funções. Arred, arredondar para baixo, arredondar para cima. Aqui eu tenho uma coluna de números, e aí o objetivo é pegar esses números aqui, arredondar aqui e ver qual é a diferença entre essas funções, né? Então vamos lá. Primeiro o arred, eu já estou aqui na minha fórmulas. Vamos usar aqui matemática e trigonometria. Eu tenho aqui o arred. O arred é de arredondar, tá? É bem óbvio, né? E aqui também a gente vai ver que pelos nomes dá para identificar que esse vai arredondar para baixo, o outro vai arredondar para cima. Como é que funcionam as funções? Número. Esse aqui. O número de dígitos. Eu vou dizer para o Excel quantos números eu quero que apareçam depois da vírgula. E aí se eu colocar, por exemplo, 1, ele já me dá um resultado aqui, ó. Então, 1 valor depois da vírgula. Se eu colocar 2, observa aqui, ó, que ele já vai dando um resultado. 3, então são sempre os números que vão aparecer depois da vírgula. Vamos colocar 2 aqui, para fazer o exemplo com todas as funções ali com 2 casas decimais, manter esse padrão. 2, então ok. Ele retornou para a gente aqui 26,85, que é exatamente os valores que estão aqui. Então essa é uma regra, vai ser sempre assim, vai retornar sempre os valores que eu defini exatamente como aparecem na célula. Não. Por que não? Ó, vou copiar essa fórmula aqui. A gente vai ver qual é a regra que o Excel usa. Quando eu definir como 2 casas decimais, a gente vai levar em consideração sempre os 2 números que estiverem aqui depois da vírgula. E o próximo número é que vai definir se ele vai se manter como está ali ou se ele vai arredondar para cima. A regra é a seguinte. Se o próximo número for até 4, ele mantém o valor como está. Se ele for de 5 em diante, ele arredonda para cima. Que é o que aconteceu aqui, ó, 26,85. Qual é o próximo número? 3. Esse número é menor que 4, então ele manteve 26,85. Próximo valor, 10,41. Qual é o próximo número? 4. Ele também manteve 10,41 porque o valor é até 4. O próximo, 13,30. Qual é o próximo número? 3. Ele também manteve, só que não apareceu o zero ali, porque o zero não aparece nessa forma da formatação, né? Ele fica 13,3, mas fica subentendido que é 13,30. Esse daqui eu tenho 67,09, o próximo é 5. Então, como eu disse, de 5 em diante, ele arredonda para cima. Então, não ficou 67,09, foi para 1. Então, quando o valor for de 5 em diante, ele arredonda para cima. Aqui eu tenho 10,50, o próximo é 3, ele manteve. Vamos fazer uma alteração aqui, ó. Vamos fazer nesse segundo aqui. 10,41, esse valor aqui eu vou passar ele para 8. Você vê que ele vai arredondar, vai para 10,42. Porque sempre que o valor for de 5 em diante, vai arredondar para cima. E isso depende de quantas casas decimais você definiu. Como eu defini 2, eu vou procurar sempre aqui qual é o terceiro valor depois da vírgula que vai fazer essa diferenciação. Se é até 4, mantém-se, de 5 em diante, arredonda para cima. Bom, próximo aqui, ó, arredondar para baixo, o nome já diz, ele vai arredondar o valor para baixo. E aí, independente dessa questão aqui, de o próximo número ele ser até 4 para manter, se for de 5 em diante para arredondar para cima, não, aqui é sempre para baixo. Então vamos fazer ela aqui, ó. Matemática e trigonometria, arredondar para baixo. Vou seguir o padrão aqui, número com 2 casas decimais, 2. Vou dar um OK. Ó, tenho lá 26,85, ele manteve aqui. Eu vou copiar essa fórmula para baixo. Alguns valores vão dar iguais, né? Porque nesse arred aqui, como eu tinha dito antes, dependendo do valor, ele vai trazer para baixo. Então aqui alguns resultados vão dar iguais. Onde deu diferente? Aqui. Porque, ó, ele, como eu tinha dito antes, ele não leva em consideração esse próximo número. Apesar de ser 8 aqui não vale a regra. Aqui é sempre para baixo. Então 10,41 vai ficar 10,41. Aqui eu tenho onde ele passou para cima aqui, esse daqui, ó,
ele vai manter 0,9, que é o valor que está aqui, então ele vai sempre arredondar para baixo, independente do valor que tiver ali como aquele valor que vai fazer diferenciação, né, de para cima ou manter. E aqui vai ser exatamente o contrário, ó. O arredondar para cima, ele vai sempre arredondar para cima, independente da questão do número. Então, eu tenho como número esse aqui, como dígitos 2. Então, ok. Ó, aqui ele deu 26,86, porque aqui eu tenho o número 3 sendo depois das duas casas decimais. Ele sempre viria para baixo, no arred nós não dá para baixo. No para cima, ele vai sempre para cima. Então, essa é basicamente a diferença entre eles, né? O arred aqui, que é o mais comum se utilizar, vai depender do valor que estiver depois da quantidade de dígitos que a gente definir. O arredondar para baixo sempre para baixo e o para cima sempre para cima. Então vamos para a segunda planilha aqui. Tem o int e o truncar. Essas funções são muito parecidas. Nós só vamos ver diferença entre elas se usar valores negativos. Valores positivos vão dar sempre o mesmo resultado. Definindo, porque o truncar ele tem uma diferença. Quer dizer, diferença não no resultado, mas na configuração. Porque se você configurar diferente do int, aí vai dar resultado diferente. Mas se for a mesma configuração, eles dão sempre o mesmo resultado. Eu vou mostrar isso aqui na prática. O int. Vamos lá em matemática e trigonometria. Vamos pegar aqui o int. Aqui. Int só tem um argumento, que é o número. Esse aqui. Então, o int é sempre a parte inteira do valor. Sempre. Ele vai retornar o que tiver antes da vírgula. Então, ok. Valores positivos, tá? Lembra que eu falei que negativos vão ser diferentes. Eu vou copiar aqui, só até aqui. Não vou usar o negativo ainda não. Então, ó, 26, 10, 13, quando o número é inteiro, ele mostra o valor inteiro mesmo, 25. Então, sempre a parte inteira. Truncar, exatamente igual ao resultado. Ó, você vai ver. Vou pegar aqui o truncar. Diferença aqui, como eu tinha dito na configuração, é que se você configurar o número de dígitos, aí vai dar diferente do int, porque o int não tem número de dígitos. Se eu colocar ali a partir de 1, né? Porque como o int não tem nada de número de dígitos, se eu colocar 1, 2, 3, 4, 5, ele vai sempre retornar diferente do int. Mas se for só o número aqui, como é um int, o resultado sempre vai ser o mesmo. Ó. Eles vão trazer sempre a parte inteira do valor. Quando que eles vão dar diferente? Valores negativos. Ó. Vou puxar aqui e vou puxar aqui. O truncar continua mostrando, dependendo de se negativo ou não. Sempre a parte inteira. Esse daqui não. Ó. O int ele já retornou diferente. Então, menos 36 virou menos 37. A diferença está aqui na questão do int, que quando o valor é negativo, ele vai sempre arredondar para baixo. Tá? Sempre para baixo. Por quê? Menos 37 é menor do que menos 36. Está analisando aqui valores negativos, então colocando aqui um zero no meio, indo para a esquerda, menos 1, menos 2, menos 3, você vai ter menos 36, menos 37, menos 38, indo para a esquerda valores negativos. Se para a direita é positivo. Então essa é a diferença entre o truncar e o int. Ó. Quando a gente clica aqui ó, no inserir função, ele fala que arredonda um número para baixo até o número inteiro mais próximo. Então essa diferença de arredondar para baixo e resultado retornar diferente entre int e truncar só quando é número negativo, que aí o int ele vai sempre para baixo. Bom, passando para a próxima planilha, a gente tem três funções. Tem uma arred, tem um teto e tem uma arred multi-b. Essas funções arredondam valores, mas usando valores múltiplos, que aí no meu caso de exemplo aqui eu coloquei um múltiplo com 3. E a gente pode fazer outro exemplo, trocar o número ali. Esse é só um exemplo qualquer, tá? Como é que funciona? A gente vai trabalhar com os múltiplos de 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Então, ele vai levar como base esses múltiplos para fazer o arredondamento dos valores. Um detalhe aqui é que eu estou usando a versão 2016 do Excel. Algumas funções mudam de nome. Conforme as versões do Excel né, vão avançando, eles trocam alguns nomes aí para facilitar, para tornar uma diferença entre as funções mais fácil para identificar. Então, se você clicar aqui, matemática e trigonometria, dependendo da sua versão, e não tiver teto.mat, vai estar só teto, porque ele mudou de uma versão mais nova para teto.mat. E o arred multi-b também. Ó. Aqui eu tenho arred multi-b.mat. Se você tiver só arred multi-b, é a mesma função, tá?
Então vamos lá, como é que elas funcionam? Vamos começar pelo MARRED. O M aqui é de múltiplo, tá? M de múltiplo, a RED para arredondar. Isso é importante saber o nome das funções, principalmente quando no nome da função não diz exatamente o que a função faz. Eu já tinha dito anteriormente que algumas funções mostram exatamente. Por exemplo, média sabe que faz média, soma sabe que faz soma. Aí MARRED, como é que você vai saber? É importante saber porque eu já vi provas de concurso público que caíram. Para que serve a função MARRED? Ou, por exemplo, numa fórmula, usando a função MARRED, qual é o resultado? Se você não sabe para que funciona a função, você não vai conseguir saber qual é o resultado que vai ser retornado. Então, MARRED é de múltiplo, né? Arredondar múltiplos. Então, vamos lá. Fórmulas, matemática e trigonometria. Vamos pegar aqui o MARRED, que está aqui. Dois argumentos. Número múltiplo. Qual o número? Esse aqui, 8. Qual o múltiplo? 3. Eu vou usar o F4 aqui, porque a gente vai copiar essa fórmula aqui. E aí, qual o resultado que eu tenho aqui? 9. Por que é 9? Lembra dos múltiplos. 3, 6, 9. O MARRED, ele vai retornar o múltiplo mais próximo. É importante isso aqui, tá? Porque as outras duas funções são diferentes. O MARRED é o múltiplo mais próximo. O teto.mat é o múltiplo maior mais próximo. E o arred multib.mat é o múltiplo menor mais próximo. Essa é a diferença entre elas. Então aqui vai ser o mais próximo, em vez de ser maior ou menor. Vou dar um OK. O múltiplo de 3 mais perto de 8 é o 9. Copiando a fórmula aqui, eu vou ter 18. Aí o 18 já é múltiplo de 3, ele repete. 23, o mais próximo é o 24. 37, o mais próximo é o 36. Observa aqui, que eu tinha dito antes, independente de ser maior ou menor. Aqui ele arredondou para cima, aqui para baixo, mas é sempre o mais próximo. E quando é valor negativo, o MARRED não calcula, ele dá erro de número. Os outros dois vão até calcular, esse aqui não. Bom, teto.mat. Sei lá, teto lembra assim, sempre de alto, né? O teto olhando para cima, fazendo uma referência, então ele vai sempre arredondar para cima, para o múltiplo para cima. Então vamos lá, vamos aqui no matemática e trigonometria. Teto.mat. Qual é o número? Está aqui. Aqui ele fala significância, tá? Mais ou menos que o múltiplo, até que ele fala aqui embaixo. É o múltiplo para o qual você deseja arredondar. Então aqui é o múltiplo. Vamos pegar o 3 aqui novamente. Vamos dar um F4 para fixar. Tem um modo aqui que eu vou falar daqui a pouquinho, tá? Por enquanto eu vou deixar ele em branco. Ele em branco ou 0 é a mesma coisa, tá? Então vou deixar 0 aqui que a gente vai trocar para 1 depois. Vou dar um OK. Ele trouxe 9. Então aqui deu igual uma RED, porque aqui o teto.mat é sempre para cima. Aqui o mais próximo era 9, vai dar o mesmo resultado. Eu vou copiar só até aqui, não vou usar o valor negativo não. Aqui deu 18, mesmo resultado. Aqui deu 24, mesmo resultado. Então até que foi igual. Aqui foi diferente, porque 37 ele veio para baixo, porque uma RED é mais próximo. O teto.mat, como é sempre para cima, o múltiplo sempre para cima, ele trouxe o 39 em relação ao 37. Já no arred multib.mat, aí é o contrário, vai ser o múltiplo para baixo. Então vamos pegar aqui o arred multib.mat, vamos pegar aqui o número que é o 8 e a significância que é o 3, a F4. Deixar aqui no modo 0 também, dá um OK. O que nós chamamos de resultado aqui? 6. Olha que estou diferente. Como esse aqui é sempre para baixo, o 8 aqui, o múltiplo de 3 mais perto de 8 sendo para baixo é o 6. Vamos copiar aqui. E aí eu tenho aqui o 18 é igual, porque é o mesmo 18. O 23 aqui ele arredondou para baixo, 21, que é o 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. E aqui o 36 foi igual a uma RED, que é para baixo, diferente do teto.mat, que é para cima. E aí eu deixei aqui por último o negativo, porque a gente vai ver uma diferença aqui nos resultados. Vou copiar aqui e vou copiar aqui. Esse aqui, que é o teto.mat, eu disse o seguinte, ele vai arredondar sempre para cima, né, em relação ao múltiplo. Então tem aqui o menos 37. Menos 36 é maior do que menos 37. Porque ele vem menos 37, menos 36, menos 35, até chegar a menos 1, 0 e aumentando. Então aqui manteve normal procedimento padrão do teto.mat. Como aqui ele também manteve, porque ele arredonda para baixo. Então ali, 37,
menos 38, menos 39, menos 40 indo lá para a esquerda, né? Tomando como base o zero, é o valor mais baixo. Então, manteve o padrão quando a gente usa o zero aqui naquele modo. Quando eu troco aqui, ó, esse modo aqui para 1, observa que aqui ele fala o seguinte, ó, quando é terminado e diferente de zero, essa função arredondará afastando o zero. Então, se eu uso 1 aqui no teto.mat do ok, olha, deu um resultado diferente. Eu vou desfazer aqui. Como é que estava antes? Menos 36. Ele está indo para perto do zero, porque o objetivo dele é arredondar para cima. Quando eu coloco aqui 1, usando o modo, aí ele afasta do zero. Ele está indo para a esquerda. Menos 39, menos 40, menos 41, está indo lá para a esquerda. Vai funcionar exatamente aqui também. Ó. O modo aqui é o mesmo. Se a gente usar o número 1, ó, o resultado aqui é menos 39. Se eu usar 1, menos 36. Então, ele, como as funções trabalham de forma diferente, um arredonda para cima, outro para baixo, agora esse aqui traz mais para perto do zero. Então, se eu der um ok, ó, menos 36, aí menos 35, menos 34, menos 33, até chegar no zero. Então, essa é a diferença de usar esse modo e as funções trabalham de forma diferente, uma indo sempre para cima e a outra indo para baixo em relação ao múltiplo. E a última planilha, que é o par e ímpar, bem simples também. Eu tenho aqui a função par arredonda para o próximo par, em relação ao número que está aqui. Então, vamos lá no matemática e trigonometria, vamos pegar a função par. Só tem um argumento, que é o número. Vou escolher esse número aqui, ó. 26, qual é o próximo par? 28. Né? Aqui eu tenho 10, 10,4. Qual é o próximo par? 12. 2, qual é o próximo par? Quando é o mesmo número, aí ele vai repetir. Então, o próximo par 2 é 2 mesmo, porque quando o número é par, ele repete. O próximo, eu tenho 3,254. O próximo par é 4. Aqui. E aqui, quando o valor é negativo, eu tenho menos 1. Qual é o próximo par aqui? Ele sempre arredonda. Ó, vou dar um clique aqui no inserir função. Você vai ver que ele fala assim, ó. O par arredonda o número positivo para cima e o número negativo para baixo. Então, os positivos, eles foram sempre para cima. 26, 28, 10, 12, 2, 2, 3, 4. Vou puxar aqui. Ele deu menos 2. Então, a gente pode imaginar. Quando é 1, ele vai para o 2. Beleza, então menos 1, menos 2 dá o mesmo resultado, mas aqui ele está indo para baixo. Lembra que é menos 1, menos 2, menos 3. Sempre que a gente trabalha com números negativos, aí afastando do zero é para baixo. Então, o negativo ele está indo para baixo. Se eu tiver aqui, ó, menos 41. Qual é o resultado? Eu estou menos 41, afastando para o zero lá, ó, indo para a esquerda, menos 41, menos 42. Então, ele vai pegar esse número par para a esquerda. Então, o resultado é menos 42. Beleza? Então, arredondando com a função par. Quando o número é positivo, ele vai para cima. Quando o número é negativo, ele vai para baixo. É o que ele fala aqui, né? É bom sempre olhar aqui nessa caixinha. Se tiver em dúvida sobre o que faz a função, é só dar uma olhadinha aqui nessa descrição que ele vai mostrar. E a função par, a função ímpar vai funcionar exatamente igual. Ó. Claro que trabalhando com números ímpares, mas o conceito aqui é o mesmo. Ó. Vou pegar aqui a função ímpar, vai arredondar um número positivo para cima e um negativo para baixo. O mesmo conceito. Vou pegar aqui 26. Próximo ímpar, 27. Qual é o próximo ímpar aqui? 11. Qual é o próximo ímpar aqui? 3. Qual é o próximo ímpar aqui depois do 3? 5. E aqui? Menos 41. Qual é o resultado que vai dar? Menos 41 também, ó, porque o menos 41 já é um número ímpar. Então ele não faz alteração. Lembra que quando é par ele não altera, quando é ímpar ele também não altera. Então são duas funções simples, só tem um argumento, par e ímpar, vão arredondar sempre para cima quando é positivo e para baixo quando é negativo, dependendo do valor, ser par ou ímpar. Então, meu amigo, chegamos ao final dessa aula, falamos sobre aqui 2, 3, 5, 7, 10 funções, né? Falamos bastante funções. Aqui a head arredondar para baixo, arredondar para cima, com a diferença que o nome já diz, né? Um para baixo e um para cima. Isso aqui vai depender do valor que vier depois da quantidade de casas decimais que a gente definir. Int truncar, muito parecido, só vão ter diferença quando o valor for negativo, porque o int vai arredondar esse valor para baixo. O truncar sempre vai manter o valor. Uma head teto e a head multi-b arredondam em relação a valores múltiplos.
uma head arredonda para o valor mais próximo, teto.mat arredonda para cima, para o múltiplo para cima, e a head multi-b.mat para o múltiplo para baixo, né? Par e ímpar, par arredonda para o próximo par, ímpar para o próximo ímpar, quando trabalha com valores positivos. Quando trabalha com valores negativos, para baixo, né? O par indo lá para a esquerda, com o valor par, e o ímpar também retornando o valor ímpar. Bom, qualquer dúvida, deixa aqui abaixo nos comentários. Um grande abraço e até a próxima aula. Então, uma das que é mais famosa, né, que é o arred. Vamos conhecer aqui, vamos fazer exemplo de 3 funções. Arred, arredondar para baixo, arredondar para cima. Aqui eu tenho uma coluna de números, e aí o objetivo é pegar esses números aqui, arredondar aqui e ver qual é a diferença entre essas funções, né? Então vamos lá. Primeiro o arred, eu já estou aqui nas minhas fórmulas. Vamos usar aqui matemática e trigonometria. Eu tenho aqui o arred. O arred é de arredondar, tá? É bem óbvio, né? E aqui também a gente vai ver que pelos nomes dá para identificar que esse vai arredondar para baixo, o outro vai arredondar para cima. Como é que funcionam as funções? Número. Esse aqui. Número de dígitos. Eu vou dizer para o Excel quantos números eu quero que apareçam depois da vírgula. Olá, aqui é o Adriano Pataro e seja bem-vindo a mais uma aula do curso Excel dominando fórmulas e funções. Nessa aula vamos falar sobre arredondamento de valores. Vamos conhecer algumas funções que fazem esse trabalho de arredondar valores. Vamos ver a diferença entre elas e como é que é feita a configuração dos argumentos da função. Vamos então conhecer essas funções de arredondamento de valores. Vamos lá para a nossa aula. Bom, temos aqui 4 planilhas. Cada planilha tem o nome das funções que vamos utilizar. Começando aqui, e aí se eu colocar, por exemplo, 1, ele já me dá um resultado aqui, ó. Então, 1 valor depois da vírgula. Se eu colocar 2, observa aqui, ó, que ele já vai dando um resultado. 3, então são sempre os números que vão aparecer depois da vírgula. Vamos colocar 2 aqui, para fazer o exemplo com todas as funções ali com 2 casas decimais e manter esse padrão. 2, então ok. Ele retornou para a gente aqui 26,85, que é exatamente os valores que estão aqui. Então essa é uma regra, vai ser sempre assim, ele vai retornar sempre os valores que eu defini exatamente como aparecem na célula? Não. Por que não? Ó, vou copiar essa fórmula aqui, a gente vai ver qual é a regra que o Excel usa. Quando eu definir como 2 casas decimais, a gente vai levar em consideração sempre os 2 números que estiverem aqui depois da vírgula, e o próximo número é que vai definir se ele vai se manter como está ali ou se ele vai arredondar para cima. A regra é a seguinte: se o próximo número for até 4, ele mantém o valor como está. Se ele for de 5 em diante, ele arredonda para cima. Que é o que aconteceu aqui, ó, 26,85. Qual é o próximo número? 3. Esse número é menor que 4, então ele manteve 26,85. Próximo valor, 10,41. Qual é o próximo número? 4. Ele também manteve 10,41 porque o valor é até 4. O próximo, 13,30. Qual é o próximo número? 3. Ele também manteve, só que não apareceu o zero ali, porque o zero não aparece nessa forma da formatação, né? Ele fica 13,3, mas fica subentendido que é 13,30. Esse daqui eu tenho 67,09, o próximo é 5. Então, como eu disse, de 5 em diante, ele arredonda para cima. Então, não ficou 67,09. Foi para 1. Então, quando o valor for de 5 em diante, ele arredonda para cima. Aqui eu tenho 10,50, o próximo é 3. Ele manteve. Vamos fazer uma alteração aqui, ó. Vamos fazer nesse segundo aqui. 10,41. Esse valor aqui eu vou passar ele para 8. Você vê que ele vai arredondar, ó, vai para 10,41.